Quem foi Lutero? Um herege ou um herói da fé? Tanto cristãos como não cristãos já ouviram falar esse nome sendo pronunciado, mas poucos sabem a importância desse homem na história do cristianismo e de como Deus o usou no período das trevas da Idade Média para trazer à luz do conhecimento da verdade bíblica. Seu amor pela palavra de Deus era tão grande que seu jargão é conhecido até hoje como somente a Escritura. Hoje, começamos uma pequena série sobre a vida e obra de Lutero. Fique comigo nesse vídeo e juntos vamos conhecer o maravilhoso trabalho do maior dos reformadores da igreja. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos da série, amigos. E deixe também um comentário aqui abaixo dizendo se você já estudou sobre a vida de Lutero ou não. Bom, o mais preeminente entre os que foram chamados para dirigir a igreja das trevas do papado à luz de uma fé mais pura, acha-se Martinho Lutero. Homem zeloso, ardente e dedicado, não conhecendo outro temor senão o temor de Deus, e não reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa além das Escrituras Sagradas. Lutero foi o homem para o seu tempo. Por meio dele, Deus efetuou uma grande obra para a reforma da igreja e também para o esclarecimento do mundo. Semelhante aos primeiros mensageiros do Evangelho, Lutero veio das classes mais pobres. Seus primeiros anos se passaram em um humilde lar de um camponês alemão. Trabalhando diariamente como mineiro, seu pai ganhava os meios para a sua educação, para a educação de Lutero. E o desejo de seu pai era que seu filho se tornasse um advogado. Contudo, Deus desejava fazer de Lutero um construtor no grande templo que tão devagar vinha se erigindo através dos séculos. Dificuldades, privações e uma severa disciplina foram a escola na qual a sabedoria infinita preparou Lutero para a importante missão de sua vida. Na escola, para onde ele foi mandado, Lutero foi tratado com aspereza e até mesmo com violência. Tão grande era a pobreza de seus pais que, ao ir de casa para a escola, que ficava em uma outra cidade, foi por algum tempo obrigado a ganhar o pão cantando de porta em porta e muitas vezes passava fome. As tristezas e superstições, as ideias sobre religião que então prevaleciam, enchiam Lutero de temor. À noite, ele deitava-se com o coração triste, olhando para o tenebroso futuro e com um contínuo terror ao pensar em Deus como um juiz severo e implacável, tirano e cruel, em vez de um bondoso Pai Celestial. Quando Lutero chegou na idade de 18 anos, então entrou na Universidade de Erfurt. Sua situação nessa fase foi mais favorável e suas perspectivas eram maiores do que nos primeiros anos da sua vida. Os pais dele haviam conseguido certo bem-estar e puderam então prestar todo o auxílio necessário para o seu filho nessa situação. E também a influência de alguns amigos diminuiu até certo ponto os efeitos sombrios do seu ensino anterior. Lutero aplicou-se ao estudo dos melhores autores, guardando seus mais ponderados conceitos e formando agora a sua própria sabedoria. Um dia, enquanto ele examinava os livros na biblioteca da universidade, Lutero descobriu então uma Bíblia latina. Nunca antes ele tinha visto esse livro. Tinha ouvido algumas porções do Evangelho e das epístolas que se liam ao povo no culto público. E ele pensava então que isso fosse toda a Escritura. Agora, pela primeira vez, olhava para o todo da palavra de Deus e com um misto de reverência e admiração folheava as páginas sagradas. Seu pulso estava acelerado, o coração palpitante. Agora ele lia por si mesmo as palavras de vida, detendo-se aqui e acolá para exclamar: "Oh, quem dera Deus me desse esse livro!" Anjos celestiais estavam ao seu lado e raios de luz que procediam do trono de Deus lhe traziam à compreensão os tesouros da verdade, meus amigos.
Lutero sempre temeu ofender a Deus. Mas agora, a profunda convicção de seu estado pecaminoso apoderou-se dele como nunca antes. Um desejo ardente de se achar livre do pecado e encontrar paz com Deus o levou, afinal, a entrar para um mosteiro e se dedicar à vida monástica. Foi exigido dele efetuar os mais humildes trabalhos e também mendigar de porta em porta. Aprofundando-se ele suas convicções de pecado, procurou pelas próprias obras obter perdão e paz. Ele levava uma vida difícil, amigos, esforçando-se por meio de jejuns, vigílias e penitências para subjugar os males da sua natureza, males esses que a vida monástica não o libertavam. Ele não recuava de sacrifício algum pelo qual pudesse atingir a pureza de coração que o habilitaria a ficar aprovado perante Deus. Escrevendo a respeito dessa fase da sua vida, ele disse: "Eu era, na verdade, um monge piedoso e seguia as regras da minha ordem mais estritamente do que eu posso falar. E se eu tivesse continuado por mais tempo, certamente isso me teria levado à morte." Lutero então foi ordenado sacerdote, sendo chamado do claustro para o cargo de professor da Universidade de Wittenberg. Ali ele se aplicou ao estudo das Escrituras em suas línguas originais. Logo, ele começou a fazer conferências sobre a Bíblia. E o livro dos Salmos, e os Evangelhos e as Epístolas abriram-se à compreensão de multidões que se deleitavam em ouvi-lo. Nesse tempo, Lutero ainda era um verdadeiro filho da Igreja Papal. E não tinha ideia alguma de que houvesse de ser alguma outra coisa além disso. Então, por providência de Deus, ele foi levado a visitar Roma. Ele fez essa viagem a pé, meus irmãos, e ele hospedava-se nos mosteiros pelo caminho. E em um convento na Itália, ele se encheu então de admiração diante da riqueza, da magnificência e luxo que aqui e ali ele testemunhou. Dotados de uma receita principesca, os monges ali habitavam em esplêndidos compartimentos e andavam ornamentados com as mais ricas e mais custosas vestes e banqueteavam-se em suntuosas mesas. Com dolorosos pressentimentos, Lutero contrastou essa cena com a renúncia e os rigores da sua própria vida. E por fim, pôde contemplar à distância a cidade de Roma, a cidade das Sete Colinas. Com profunda emoção, então, ele se prostrou ao chão exclamando: "Santa Roma, eu te saúdo!" Então, depois de entrar na cidade, ele visitou as igrejas, ouvindo as histórias maravilhosas repetidas pelos padres e monges, e cumpriu ali então todas as cerimônias exigidas. Por toda parte ele via cenas que o enchiam de espanto e de horror. Ele observou que a iniquidade que existia entre todas as classes do clero era terrível. Ouviu gracejos imorais de prelados e horrorizou-se com sua espantosa profanidade mesmo durante a missa. Ao se associar aos monges e cidadãos de Roma, ele se deparou com desregramento e libertinagem. Para onde quer que ele voltasse, encontrava sacrilégio em lugar de santidade. "Ninguém pode imaginar", escreveu ele, "quais pecados e ações infames se cometem em Roma. Precisam ser vistos e ouvidos para serem cridos. Por isso, costumam dizer, se há inferno, Roma está construída sobre ele. É um abismo de onde procedem todas as espécies de pecado." Por um decreto recente, ao tempo da visita de Lutero a Roma, foi então prometida pelo Papa certa indulgência a todos os que se subissem de joelho à escada de Pilatos, que se dizia ter sido descida por nosso Salvador ao sair do tribunal romano e que miraculosamente foi transportada de Jerusalém para Roma. Bom, Lutero estava certo dia subindo devotamente esses degraus, quando de súbito uma voz, semelhante a um trovão, pareceu lhe dizer: "O justo viverá pela fé."
Romanos 1,17. Então ele se ergueu rapidamente e saiu agora apressadamente daquele lugar, envergonhado e horrorizado pela voz que ele tinha ouvido. E aquele texto de Romanos, então, nunca mais perdeu força sobre a mente de Lutero. Desde aquele tempo, ele viu mais claramente do que nunca antes a falácia de se confiar nas obras humanas para a salvação e também a necessidade de fé constante somente nos méritos de Cristo. Depois de voltar de Roma, Lutero recebeu na Universidade de Wittenberg o grau de doutor em teologia. Ele estava agora na liberdade de se dedicar como nunca antes às escrituras que ele tanto amava, amigos. Ele foi chamado então para ser pastor a fim de alimentar o rebanho de Deus, que tinha fome e tinha sede da verdade. Lutero declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas senão as que se apoiam na autoridade das Sagradas Escrituras. Essas palavras do monge feriram o próprio fundamento da supremacia papal. Nelas continham o princípio vital da reforma. A Igreja de Roma fazia comércio com a graça de Deus. E parece que muitas igrejas evangélicas de hoje seguiram esse mesmo exemplo, amigos. As mesas dos cambistas romanos foram colocadas ao lado dos altares. E o ar ressoava com o clamor dos compradores e dos vendedores, semelhante ao comércio no Templo de Israel na época de Cristo. Com a alegação de levantar fundos para a construção da Igreja de São Pedro em Roma, publicamente se ofereciam à venda de indulgências por autorização do Papa. Pelo preço da mentira, estavam agora construindo um templo para o culto a Deus. A pedra fundamental foi posta com o salário da iniquidade. Mas os próprios meios adotados para o engrandecimento de Roma provocaram o mais mortal dos golpes ao seu poder e à sua grandeza. Foi isto que suscitou o mais resoluto e eficaz dos inimigos do papado, determinado a batalha que abalou o trono papal e fez tremer na cabeça do pontífice a tríplice coroa. Havia um homem chamado Tetzel, que era o oficial designado para dirigir a venda das indulgências na Alemanha. E este era culpado das mais vis ofensas à sociedade e à lei de Deus. Havendo, porém, escapado dos castigos devidos aos crimes que ele tinha cometido, ele foi então empregado para promover os projetos mercenários do Papa. Com grande falta de caráter, ele repetia as mais deslumbrantes falsidades e relatava histórias maravilhosas para enganar um povo ignorante, crédulo e supersticioso. Mas tivessem este povo a palavra de Deus e não teriam sido enganados dessa maneira. Foi para conservar o povo sob o domínio do papado e a fim de aumentar o seu poder e a sua riqueza e a riqueza e as ambições que a Bíblia naquele tempo foi retida das mãos dos homens. Quando Tetzel entrava em uma cidade, amigos, um mensageiro ia adiante dele anunciando: a graça de Deus e do Santo Padre está às suas portas. E infelizmente o povo recebia aquele pretensioso blasfemo como se o próprio Deus a eles tivesse descido do céu. Bom, Lutero, conquanto ainda fosse um católico romano da mais estrita classe, encheu-se de horror diante das blasfemas declarações dos traficantes das indulgências. Muitos de sua própria congregação haviam comprado certidões de perdão e logo começaram a dirigir-se a Lutero confessando seus vários pecados e esperando então a absolvição, não porque eles estivessem arrependidos e desejassem corrigir-se, mas por causa da promessa da indulgência, irmãos. Lutero então recusou absolvê-los, advertindo-os de que, a menos que se arrependesse e reformassem a vida, haveriam de perecer em seus pecados. Então, com grande perplexidade, eles voltavam a Tetzel, queixando-se de que seu confessor recusou lhes dar o certificado. E alguns ousadamente exigiram que seu dinheiro fosse restituído.
Uma das mais importantes ocasiões para a venda de indulgências era a festa de Todos os Santos. E ela estava aproximando-se. E, na véspera, Lutero, reunindo-se às multidões que já seguiam para a igreja, veio ele a fixar na porta um papel contendo 95 teses contra a doutrina das indulgências. Ele declarou sua disposição de defender essas teses no dia seguinte, na universidade, contra todos aqueles que os achasse conveniente atacá-las. Suas proposições atraíram a atenção geral, meus amigos. Eram lidas e relidas e repetidas de todos os lados. Estabeleceu-se então uma grande excitação na universidade e também na cidade inteira. Mostravam essas teses que o poder de conferir o perdão do pecado e remir de sua pena jamais foi confiado ao Papa ou a qualquer outro homem. Muitos dedicados romanistas que tinham visto e lamentado a terrível iniquidade que prevalecia na igreja, mas não sabiam como deter seus progressos, leram as teses de Lutero com grande alegria, reconhecendo nelas a voz de Deus. Eles pressentiram que o Senhor graciosamente estendeu a mão para deter a maré de corrupção que crescia rapidamente e que vinha diretamente da Sé Romana. Príncipes e magistrados secretamente se regozijavam, se alegravam de que estava para ser colocado um paradeiro ao arrogante poder que negava o direito de se apelar contra as suas arbitrárias decisões. Os ensinos de Lutero atraíram a atenção das mentes pensantes de toda a Alemanha. De seus sermões escritos procediam raios de luz que despertavam e iluminavam a milhares. Uma fé viva estava tomando o lugar do morto formalismo em que a igreja se manteve durante tanto tempo. O povo agora estava diariamente perdendo a confiança nas superstições do romanismo para crer no evangelho. As barreiras do preconceito iam cedendo e a palavra de Deus, pela qual Lutero provava toda a doutrina e qualquer reclamo que fazia, era semelhante a uma espada de dois gumes, abrindo o caminho ao coração do povo. Bom, esse foi o início da vida e do ministério de Lutero. E se você deseja saber como essa história continua, se inscreva no canal e ative o sininho para receber aí as notificações. E antes de me despedir, eu quero fazer uma oração com você. Feche os seus olhos, se possível for. Senhor, obrigado por levantar homens como Martinho Lutero para que seus filhos não ficassem sem a luz da verdade de Jesus. Lhe pedimos que hoje, seu Santo Espírito levante homens como ele, homens que não se compram, homens que não se vendem, para que a verdade também seja levada avante nos nossos dias. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Bom, fiquem com Deus e até a próxima.